Comissão de Segurança Pública do Senado deve votar nesta terça-feira o projeto de lei que aumenta a pena dos criminosos que cometerem qualquer tipo de delito durante as saídas temporárias. Essa medida alcança também os presos que estão em liberdade condicional, prisão domiciliar ou foragidos. A matéria, que é relatada por Esperidião Amin, prevê que a pena aumentará de 1/3 até metade, caso o crime seja cometido com violência ou grave ameaça à vítima. Em seu parecer, Amin argumentou que a melhor forma de inibir tais comportamentos seria por meio de uma punição mais rigorosa. Se for aprovado, o projeto seguirá a Comissão de Constituição e Justiça. Vamos falar então com o legislador da bancada, delegado Palumbo, que achou desse projeto de lei relatado por Esperidião Amin, aumentar a pena para crimes durante a saidinha e também outros benefícios para os presos. Tudo que for para ferrar o criminoso, eu fico feliz e alegra meu coração. Eu sei da maldade desses indivíduos. Quando eu pego algum protetor de bandido, e tem um monte, tem todos os bairros, todos os lugares, eu pergunto, talvez você nunca tenha sido vítima, talvez você não tenha uma filha estuprada, uma mãe enlutada por um latrocínio de um filho. Então eu fico feliz. Agora, a saidinha já era para ter acabado, porque ela está na lei de execução penal. Então aquele princípio constitucional que fala que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu, cai por água abaixo, porque isso aí é do Código Penal, não é da lei de execução penal. Mas, infelizmente, o nosso judiciário entendeu de outra forma. A OAB já quer entrar na justiça porque acha que é inconstitucional. E a dignidade do preso? É isso que eles falam. Eu retorno a pergunta. E a dignidade da vítima, a dignidade do trabalhador, a dignidade de uma pessoa que tem um carnê para pagar e não tem a sua motocicleta? Essa semana, um indivíduo teve a sua moto roubada. Quando a polícia conseguiu localizar, depois de algumas horas, ele chorou de felicidade e chegou junto com o carnê lá, 5 anos para pagar, 60 meses. Então a gente tem que ter dó, pena do cidadão do bem e não desse bando de vagabundo que tem livre-arbítrio para cometer crime a hora que quiser. Mota, aumento de pena para criminosos que voltarem a cometer crimes ou incondicional, foragidos ou durante a saidinha. Bom, todos esperando a saidinha terminar, né? Parabéns à senadora Damares Alves, né, se eu não me engano, foi autora desse projeto. Parabéns também ao deputado Carlos Jordi, que, se eu não me engano, também tem um projeto relacionado à punição de criminosos aí nessa mesma iniciativa. Esse é o momento para fazer as mudanças necessárias, seja na lei ou seja na Constituição, para que criminosos paguem por seus crimes, para que os cidadãos sejam protegidos e para que a polícia possa trabalhar em paz. Senhores congressistas, não percam essa janela de oportunidade, não traiam a confiança dos seus eleitores, não se intimidem com aqueles que querem transformar o combate ao crime em uma discussão teórica, em juridiquês, como se todos nós estivéssemos em um debate, uma sala de aula no primeiro curso de Direito. Na verdade, nós vivemos uma guerra civil, uma guerra na qual apenas um dos lados está armado e apenas um dos lados tem a proteção da lei. Cristiano Beraldo, um trecho do relatório do senador Esperidião Amin em relação a esse projeto. Abre aspas, o povo brasileiro não aguenta mais assistir a inúmeros casos de pessoas condenadas que, se aproveitando de um benefício concedido durante o cumprimento da pena, como a saída temporária, voltam a cometer crimes. Quantas vezes já não tratamos disso, hein, Beraldo? Pois é, o senador está coberto de razão, mas não vai ser assim apenas que vamos resolver o problema. Existem várias etapas a serem cumpridas e elas precisam obrigatoriamente serem cumpridas, como, por exemplo, nós precisamos de mais cadeia no Brasil, precisamos de mais presídio. A gente precisa de presídios modernos em que preso leve vida de preso, em que o guarda penitenciário tenha autoridade para exercer o papel para o qual ele fez um juramento, que não reinem facções criminosas nesses presídios. A partir daí, a gente precisa ver o Congresso Nacional fazer uma completa reforma nesse ambiente penal brasileiro em que existem todas as razões e motivos e instrumentos para marginar o vagabundo criminoso ser tratado como pobre coitado.
Não, criminoso no Brasil tem que ser tratado como criminoso. Tem que acabar com essa história de audiência de custódia que libera 50% dos presos em flagrante. Preso em flagrante. Como é que pode ser solto? Jogam por terra todo o trabalho feito da polícia. E aí as polícias também precisam ser bem equipadas, os policiais precisam ter salário decente, precisam ser estimulados a executarem o trabalho para o qual eles foram contratados pelo Estado brasileiro. A gente precisa que o policial possa, por exemplo, treinar com os tiro com uma infraestrutura oferecida pelas polícias. Que ele, quando entre em conflito no exercício da sua profissão, tenha no Estado a proteção jurídica que ele precisa. Hoje não, vira-se as costas para o policial. Então tem muita coisa errada, não adianta a gente resolver só um pedaço. Nós temos que olhar para esse problema de segurança pública como um imenso problema que precisa ser todo ele resolvido, porque sim, o senador está correto. A população não aguenta mais. Pois é, o delegado Palumbo Mota parabenizou os congressistas e disse que esse é o momento de se votar todas as pautas que a população brasileira deseja e clama há tanto tempo. O Beraldo listou uma série de coisas que são urgentes para ontem. O senhor, como congressista, quais são as necessidades? O que é preciso colocar em pauta? O que é preciso discutir e mudar? Eu creio que a progressão de regime a gente tem que acabar. Se o indivíduo pega 20 anos, ele tem que cumprir 20 anos. Se ele pega 10, tem que cumprir 10 e não ficar lá um sexto e sair dando risada da cara da população. Temos vários exemplos que eu já citei aqui, uma infinidade de vezes. E o Beraldo também tocou num ponto muito importante, a gente tem que valorizar nosso policial. Tem uma investigadora chamada Rose, ela estava chegando em casa, ela estava trabalhando, foi vítima de disparo de arma de fogo, de tentativa de roubo, e agora ela pediu uma licença baseada em acidente de trabalho. E pasmem, não foi dado para ela. Então ela perdeu uma série de benefícios, porque o Estado de São Paulo não ajudou uma heroína que foi a Rose, que se envolveu numa troca de tiro, quase morreu, e assim o tratamento que é dispensado pelo Estado. Deixa lá, como se nós fôssemos número. Mota, você já trabalhou como servidor público na área de segurança pública, conhece um pouco das dores dos servidores que atuam na segurança pública e são dores comuns aos servidores de vários estados aqui do país, né? Quando o delegado Palumbo traz essa informação, esse relato, certamente a gente precisa pensar sobre os muitos servidores públicos, policiais que acabam sofrendo no dia a dia nesse enfrentamento à criminalidade e não tem muitas vezes o amparo do Estado em um momento crucial de uma audiência, por exemplo. O que a gente precisa considerar também em relação a essas demandas? Os policiais são os verdadeiros especialistas em segurança pública. Os policiais deveriam estar envolvidos em todas as decisões que se tomam sobre segurança pública nesse Brasil. Os policiais penais são os que entendem sobre presídios. Eles deveriam participar de todas as decisões nessa área. Um dia, Caniato, quando o Brasil tomar o rumo correto, nós vamos conseguir honrar e apoiar os policiais da forma que eles merecem. Nós vamos, nas nossas escolas, ensinar às nossas crianças e aos nossos jovens a verdade sobre os milhares de homens e mulheres que saem todo dia de casa, sem ter certeza se vão voltar para casa, simplesmente para proteger as nossas vidas com risco das vidas deles. Essa é a vida de um policial. Eu conheço muitos policiais, tenho essa felicidade, policiais vocacionados. Eu tenho um amigo meu, policial, que nos momentos de folga, ele coloca a arma na cintura e desce para a rua para patrulhar, para procurar criminosos, para evitar que pessoas sejam vítimas de crime. E o que se faz com policiais neste país é uma covardia. É uma covardia motivada ideologicamente. E é uma covardia dupla,
porque a maioria dessas pessoas que aparecem na mídia noite e dia atacando a polícia, eles contam com proteção policial para sua segurança pessoal. Mas a maioria das pessoas não sabe disso.